Boa noite. O ano letivo na Madeira começou dentro da normalidade na maioria das escolas madeirenses, mas 3 semanas depois, a Direção de Serviços de Educação e Multimédia ainda aguarda por professores. Hoje vamos conferir as políticas para o ensino, formação profissional e desporto com Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação. Muito boa noite, Sr. Secretário. Por que razão a Secretaria da Educação ainda não deu luz verde aos professores para a Direção dos Serviços de Educação e Multimédia? Muito boa noite. Permita-me que agradeça em primeiro lugar o vosso amável convite. Relativamente a esta questão, prende-se com um conjunto de situações normativas, portanto legais, que só agora nos permitiram contratar, portanto, os professores que faltam, porque muitos já estão colocados. A Direção de Serviços já tem mais de 60% dos professores colocados. Nós estamos a falar neste momento da contratação de pessoas para a Direção de Serviços, que muitos deles não são professores. Portanto, e não sendo professores, não puderam ser opositores ao concurso. E só podem ser contratados, e são contratados via oferta pública, num período pós-concursal. Claro que tivemos aqui alguns handicaps em termos do período em que decorreu esse mesmo concurso, que fez com que só agora, e o só agora foi precisamente hoje, portanto, que conseguimos cumprir todos esses requisitos, o que na próxima semana penso que voltará à normalidade às atividades que são propostas pela Direção de Serviços. Portanto, os 28 profissionais que foram pedidos, ou os 28 professores, vão ser integrados na Direção Regional, na Direção de Educação e Multimédia. Exatamente. É isso? Isto foi o quê? Foi uma questão de aval de quem? Das finanças? Não tem a ver com avais, tem a ver com processos que resultam daquilo que são os normativos legais em que as ofertas públicas devem ocorrer após o período concursal. Portanto, por isso é que os professores, aqueles que foram opositores ao concurso, já foram colocados na Direção de Serviços. Portanto, por isso é que eu ressalvo esse aspecto. Não estamos a falar de docentes, estamos a falar de indivíduos que, tendo formações específicas na área da música, da dança ou do teatro, mas não sendo docentes, têm que ser contratados para precisamente prestar esse serviço na Direção Regional. Muito bem. Na Direção de Serviços, peço desculpa. Falamos um pouco, estamos numa conjuntura de crise. Este plano de ajustamento económico e financeiro implicou de alguma maneira com o orçamento da Secretaria da Educação? Obviamente que implicou com a vida de todos nós, também implicou com a vida das escolas e das diferentes comunidades educativas. Aquilo que, no entanto, é de salientar a forma muito proativa e positiva com que os diferentes atores da educação conseguiram ultrapassar todas essas dificuldades, particularmente mantendo o padrão de qualidade de funcionamento das nossas escolas. Portanto, penso que conseguimos ultrapassar com muito êxito essas dificuldades que nos foram colocadas. O plano de ajustamento económico e financeiro chega ao fim no final deste ano. Para o ano, é possível abrir os cordões à bolsa ou vamos continuar com a austeridade? Não, eu não diria que continuaremos com austeridade. Eu diria que continuaremos com algum rigor e alguma parcimónia naquilo que é a gestão dos dinheiros públicos. Nós, obviamente, que vamos procurar dar resposta a algumas situações que são prementes, mas vamos procurar, obviamente, manter aqui algum rigor, porque temos também alguns compromissos para cumprir e esses compromissos resultarão, obviamente, desse mesmo rigor. Por mais quanto tempo este rigor? Não, o rigor terá que existir sempre. Aquilo que nós vamos procurar é ter uma gestão, que seja uma gestão equilibrada e uma gestão que, proporcionando todas as condições para que possamos ter um sistema a funcionar na sua plenitude, possa ser um sistema também com alguma eficiência em termos da sua gestão. Como é que é repartido o orçamento da educação? Há um peso muito grande dos recursos humanos, é isso? Obviamente, os recursos humanos são o grande peso do orçamento da educação. Nós não podemos esquecer que estamos a falar de cerca de pouco mais de 50% dos funcionários públicos da região estão afetos ao sistema educativo. Portanto,
isso traz, portanto, um grande peso orçamental, o que não implica que não existam, portanto, verbas disponíveis para também algum investimento. Que investimento é que pode ser feito? Não, nós temos que fazer algum investimento, particularmente na rede informática e em alguns laboratórios também, porque a rede escolar está praticamente, portanto, é de ótima qualidade e, portanto, nós, com as duas intervenções que estão previstas, portanto, tanto na Escola do Porto Santo como na Escola da Ribeira Brava, portanto, são esses os dois grandes investimentos. Os restantes tratam-se de apenas, portanto, recuperação de alguns edifícios, mas há aqui na rede informática, efetivamente, algum investimento necessário. Os destacamentos de professores têm sido um dos assuntos mais criticados em vários sectores. Eu dou, por exemplo, as associações, os sindicatos, as juntas de freguesia, as casas do povo, entre outras instituições que precisam de docentes para auxiliar nos serviços que prestam. Quanto a estes docentes, há muitos docentes destacados? Houve aqui uma redução ou não? Existiu uma redução. Os docentes destacados são destacados na medida em que não são necessários no sistema. Não faz sentido nós estarmos a destacar docentes e depois não termos docentes no sistema educativo. Portanto, aquilo que nós procuramos, em primeiro lugar, foi salvaguardar aquilo que é a gênese do sistema educativo, que é o ensino nas escolas. A partir daí, nós, por interesse que é variado, colocamos docentes numa série de outras instituições, sejam elas de cariz desportivo, museológico, cultural, social. Portanto, sempre que os projetos justifiquem, nós colocamos e sempre que temos também recursos humanos disponíveis. Nós às vezes, e a forma como colocou a questão, não deixa de ser interessante. Portanto, há instituições que necessitam de professores. Em primeiro lugar, quem necessita de professores são as escolas, portanto, e é para isso que existem os professores. As restantes instituições beneficiarão desse recurso humano sempre que ele não fizer falta no sistema educativo. Há aqui um esvaziar, digamos assim, do papel do docente na vida da escola. Digamos, o docente que é destacado para outras instituições depois deixa de ter aquela importância para a escola. Como é que vê este caso? Não, eu acho que até vejo do outro ponto de vista e até certo ponto numa lógica muito positiva. Nós, quando colocamos docentes, por exemplo, em museus, ou professores de educação física no desporto, nós estamos a garantir uma qualidade da prestação desse serviço ao cidadão. Portanto, estamos a colocar recursos humanos altamente especializados e que nos dão a garantia também de um trabalho muito, muito positivo. Por outro lado, não podemos esquecer também que há um enriquecimento por parte desse próprio recurso humano, desse docente. E, quando regressam ao sistema educativo, trazem também um conjunto de mais-valias. Portanto, eu acho que há aqui uma simbiose que é interessante e importante para as duas partes. Mas este ano houve muitos professores a regressar à escola? Houve alguns. Não lhe sei dizer exatamente neste momento quantos, mas tivemos alguns professores a regressar. E a ideia é continuar, portanto, este regresso? Não, esse regresso far-se-á na medida em que os projetos em que as pessoas estão envolvidas ou deixem de ter, portanto, a relevância ou a importância que tinham, ou por muitas das vezes também regressam porque as instituições onde estão inseridos deixam de os requisitar. Portanto, não é só, portanto, não cabe à Secretaria colocar ou ter a iniciativa de destacar docentes. O destacamento resulta sempre da necessidade de instituições que solicitam à Secretaria, mediante, obviamente, a apresentação de um projeto que mereça essa mesma aprovação. Devo realçar também, que é um aspecto muito importante, que mais de 50% dos docentes em destacamento estão inseridos no sistema educativo. Sejam eles em instituições privadas, sejam eles em instituições de caráter social que visam depois a promoção do ensino.
de referir também que muitas das vezes confunde-se aqui um pouco o destacamento com outras figuras de mobilidade, nomeadamente com a requisição. Há professores que não estão no sistema educativo, estão fora do sistema educativo, mas estão requisitados, portanto, a responsabilidade salarial é da entidade que os requisita. Obviamente que é contabilizado porque trata-se de mais um recurso que não está na educação, mas nem todos os destacados são, portanto, oneram o orçamento público. As escolas privadas fizeram as contas e nos últimos anos dizem que tiveram 30% de cortes no apoio. Como é que responde a estas escolas? Fim do PEF, está garantido uma reposição dos cortes? Nós o que vamos procurar fazer, e esse é um trabalho que aliás já tem vindo a ser realizado com a auscultação e reuniões com todas essas entidades, procuraremos criar um modelo que seja um modelo de financiamento que não cause grandes constrangimentos às instituições. Portanto, nós este ano já tentamos alguma majoração, portanto, para essas instituições. Aquilo que nós vamos procurar é soluções que não criem grandes constrangimentos a essas instituições. Mas nesta conjuntura algumas escolas podem fechar ou não? Não tenho essa informação. Qual é o apoio que é dado ao ensino privado? Tem ideia do montante? São cerca de 25 milhões de euros. Portanto, todos os professores do ensino privado são pagos pelo governo, é isso? Não. Como é que se faz esse apoio? Esse apoio é feito para apoio às necessidades, portanto, que resultam daquilo que é a prática de ensino, que poderá ser, portanto, para pagamento de salários, caso os professores pertencem, portanto, ao quadro dessas instituições. A ação social é idêntica, seja no público, seja no privado, portanto, assumimos também essa componente e existe, portanto, um apoio às instituições por via do funcionamento das próprias infraestruturas. Atenção, e gostaria de deixar também esse aspecto bem realçado, nem todas as formas de apoio são idênticas, isto porque onde existem instituições de caráter ou de cariz privado e não existindo escolas públicas, nós assumimos com essas escolas, portanto, para evitar duplicação de infraestruturas, assumimos, portanto, com essas escolas um tratamento diferente, onde todos os alunos dessa zona, portanto, frequentam essa escola e a forma de apoio é ligeiramente diferente das restantes. Nesta conjuntura de crise, vai exigir mais rigor financeiro? Já deu aqui a entender isso ainda há pouco. Como é que essa exigência vai ser feita junto das escolas públicas? O que é que pode mudar? Não, repare, quando nós falamos de rigor, estamos a falar, acima de tudo, de gastar bem. Portanto, nós percebermos que existe um bem que é escasso, que é o dinheiro e que deve ser, portanto, consumido com algum rigor, com alguma parcimónia. Existem vários mecanismos. Aquilo que se pede às escolas é que procurem sempre rentabilizar ao máximo os recursos que têm. Não é só às escolas, mas a toda a estrutura e a todas as estruturas, portanto, da Secretaria e do próprio Governo. Portanto, há aqui uma questão de consciencialização, porque nós optamos muito mais por essa via do que propriamente por uma via de limitação ou da ação das entidades. Portanto, aquilo que nós procuramos é ter uma ação pedagógica no sentido de alertar para a necessidade de termos efetivamente algum rigor. Não vai haver qualquer inspeção, digamos assim, às escolas? Não, vamos lá ver. O processo inspectivo, e aí convém também nós desdramatizarmos um pouco essas questões. Os processos inspectivos, e já que toca também nesse assunto, é importante realçarmos esse aspecto. Nós procuramos ter por essa via
uma atuação também ligeiramente diferente, uma atuação muito mais proativa, que vai no sentido de ajudarmos as próprias escolas, portanto, de sermos um parceiro e não propriamente alguém que inspeciona para rotular, para classificar. Não, para fiscalizar. Exatamente. Nós procuramos ter uma atuação inspectiva que vá no sentido de diagnosticar. Porque sem termos uma avaliação, sem termos um diagnóstico, dificilmente nós conseguimos também depois traçar um rumo. E esse diagnóstico vai ser feito? Exatamente, esse diagnóstico vai ser feito, como é óbvio. A nível nacional, os inspectores de educação já disseram que querem ser parte ativa na solução dos problemas da escola e já anunciaram publicamente aqui na Madeira a intenção de desenvolver um programa de avaliação integrado das escolas. O Governo Regional está disposto a colaborar nesta ideia? Não, essa ideia, nós já tínhamos essa ideia previamente. Aliás, a reestruturação que se efetuou na Inspeção Regional de Educação foi precisamente nesse sentido. Portanto, é termos uma visão integrada. Portanto, a Inspeção, neste momento, procura trabalhar com todos os departamentos da Secretaria, com todas as escolas. Aliás, será apresentado no próximo dia 16, precisamente 2 a 8 dias, essa nova perspectiva que nós pretendemos para a inspeção. Portanto, essa visão integrada portanto, já fazia parte da nossa perspectiva. E que novidades é que traz? Não, traz acima de tudo esta lógica mais proativa e de diagnóstico do que propriamente uma lógica persecutória e uma lógica de intervenção quando apenas é solicitada. Portanto, se nós tivermos esta capacidade de diagnosticar todos os processos, nós conseguimos facilmente encontrar também as diferentes soluções e as respostas mais adequadas, do que ficarmos numa situação mais passiva em que a inspeção atua apenas quando é solicitada. Portanto, nós entendemos que deve de existir essa proatividade no sentido de recolher elementos que possam ser depois trabalhados e possam melhorar aquilo que é o dia-a-dia das nossas escolas. Este ano letivo fica marcado pela fusão de 20 escolas, ficaram reduzidas em metade. Houve alguma contestação? Os pais não compreenderam? Por que razão o Governo foi obrigado a fazer esta redução? Os pais compreenderam, os professores também compreenderam e eu penso que toda a comunidade percebeu. Essa fusão foi essencialmente uma fusão que teve por base critérios pedagógicos. Portanto, nós verificamos que existia um conjunto de escolas onde existiam alunos na mesma sala, com o mesmo professor, de anos diferentes. E nós entendemos que, pedagogicamente, isso não é aconselhável e que era preferível fazermos, portanto, optarmos por essa metodologia, a metodologia em que fundimos, portanto, diferentes escolas. Isso veio permitir que, nessas escolas fundidas, pudéssemos ter turmas de apenas um ano. Ou seja, deixamos de ter turmas onde existiam 5 alunos do primeiro e 7 do segundo, por exemplo, para, nesta fusão, estes alunos do primeiro poderem estar com alunos também só de primeiro e os de segundo com alunos só de segundo. Portanto, o critério foi esse, é um critério que é pedagógico e que vai no sentido de criar, obviamente, melhores condições de ensino e de aprendizagem para as nossas crianças e jovens e, acima de tudo, também de um aspecto que é muito importante, particularmente nestas idades que têm a ver com questões de socialização. E no próximo ano este critério de fusão é para continuar? Nós estamos a avaliar a rede escolar e se apresentarem situações que seja necessário, portanto, nós procedermos em conformidade, será o que faremos. Perante o decréscimo da natalidade, podem fechar as escolas ou não? Disse bem, é a baixa natalidade que pode levar ao encerramento de escolas, efetivamente. Há esse risco. Temos freguesias e concelhos onde a natalidade tem vindo a decrescer de uma forma muito abrupta e poderão existir situações onde a escola poderá perder, portanto, os seus alunos. Não vamos encerrar nenhuma escola. Há escolas que deixam de ter alunos. E pode haver uma revisão dos apoios dados às creches e jardins de infância com esta diminuição da natalidade ou não? Não sei se isto já foi ponderado pelo seu Governo. Repare, nós
Sim, nós este ano, se recorda, aumentamos os apoios à ação social escolar. Portanto, e é por aí que nós procuramos atuar. Portanto, criar condições para que todos são essencialmente trazer ao sistema aqueles que têm mais dificuldades. Portanto, o reforço da ação social escolar foi já, portanto, um sinal de que realmente existe essa preocupação. É verdade que temos aqui uma diminuição da natalidade, mas também temos muitas pessoas, algumas desempregadas sem as habilitações mínimas, fala-se em cerca de 12 mil. Admite aqui uma adaptação ou uma reformatação das escolas a este público, ao ensino noturno e ao ensino virado para os adultos? Sim, isso já se faz. Terá que fazer-se com maior afinco, precisamente pelos dados que acabou de referir. E, voltando um pouco atrás na nossa conversa, muitos dos professores que estão destacados encontram-se precisamente em instituições, nomeadamente algumas casas do povo, onde aquilo que fazem é precisamente, portanto, ministrar o ensino a adultos. Não vai haver para já uma muito acentuada redução de professores. Portanto, os professores, para os próximos anos, não deve haver uma diminuição da contratação. Não está previsto. Nós temos, dentro daquilo que nos foi dado observar pelo estudo rápido que nós fizemos, e que, aliás, já anunciamos em outros momentos, os alunos com quem nós vamos trabalhar neste mandato já nasceram, portanto, são os alunos que em 2019, que é o nosso último ano de mandato, farão 6 anos e entrarão no primeiro ciclo, portanto são os que nasceram em 2013, portanto nós já temos, portanto, essa identificação e a redução do número de alunos que acontecerá até lá e que é significativa. No entanto, por parte dos docentes, há aqui duas situações também que são importantes nós realçarmos, é que vamos procurando também diminuir o número de alunos por turma, portanto isso vai permitindo ter também melhores condições do ponto de vista pedagógico e, simultaneamente, mantendo, portanto, os professores. Por outro lado, nós temos cerca de 92% do nosso corpo docente é de quadro. Portanto, o que significa que estes professores, portanto, a contratação é mínima e muitos deles têm também já uma idade significativa, o que, em termos da sua redução de carga horária, portanto, existirá também essa compensação, por isso não nos parece que nos próximos anos exista uma redução significativa. Eu fiz esta questão porque o anterior governo sugeriu, em tempos, alterações legislativas para mudar o sistema de contratação de professores. Está a pensar em algum diploma, levar à Assembleia Legislativa neste sentido? Nesse sentido, não. Muito bem. O ano letivo começou dentro da normalidade, aqui já dissemos. Este ano os docentes não contestaram as colocações. Alguma razão especial? O que é que mudou? Eu prefiro dizer-lhe o que nós fizemos. Portanto, nós procuramos ter, e atendendo acima de tudo a que o timing em que este governo entrou em funções, portanto, relativamente àquilo que eram depois os períodos críticos para precisamente essa colocação de professores, procuramos ter aqui alguns critérios e um trabalho muito concertado, tanto com os diferentes parceiros, sejam eles, portanto, a nível das escolas, dos sindicatos, a nível, portanto, dos professores, procurou-se, e acima de tudo, e tenho que fazer aqui essa ressalva, como é óbvio, a todos os colaboradores da Secretaria de Educação que estiveram envolvidos nesta área. Portanto, nós procuramos ter uma atenção, ter aqui um cuidado, para que todos os dados que nós dispuséssemos, todas as disponibilidades, todas as ofertas que eram oferecidas pelas escolas, pudessem estar lançadas em tempo útil e concretizadas também em tempo útil. Foi esse critério, foi esse trabalho
que permitiu que efetivamente nós conseguíssemos no dia 21 de setembro termos, portanto, todos os professores colocados e todas as escolas a iniciar o seu ano letivo sem qualquer turbulência. No Porto Santo, a população continua a reclamar por uma nova escola. Que resposta é que tem a dar à população porto-santense? Como referi já anteriormente, nós vamos, neste mandato, executar, portanto, construir a escola no Porto Santo e na Ribeira Brava. Quando? São as duas escolas. Não posso dizer o quando, mas penso que já no próximo ano vamos iniciar, portanto, os procedimentos. São, portanto, concursos que têm algum timing, mas vamos iniciar os procedimentos o mais rápido possível para que essas duas escolas possam estar concretizadas. As localizações das duas escolas já estão definidas? Sim, em relação a essa matéria, penso que também não... Havia dúvida na Ribeira Brava? Neste momento, a informação que nós temos, parece-me que essas questões estão dissipadas. De qualquer das formas, portanto, aquilo que é importante nós considerarmos neste momento é a concretização, portanto, desses edifícios, porque realmente aqueles que existem neste momento não oferecem as melhores condições. O Sindicato dos Professores da Madeira entregou esta semana, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, uma queixa contra a região por ter sido retirada a disciplina de expressão plástica do currículo do primeiro ciclo do ensino básico. Como é que viu esta queixa? Primeiro, a disciplina não foi retirada. Há aqui, aliás, nós tivemos a oportunidade em tempo útil de esclarecer o sindicato e de esclarecer também todos os professores através de uma circular. Há uma questão, portanto, que é de interpretação. Portanto, da nossa parte, estamos perfeitamente tranquilos. A disciplina, portanto, existe, está a ser, os alunos usufruem, portanto, dessa mesma disciplina. Portanto, da nossa parte, acreditamos que estamos Mas tranquilos. A disciplina, como é que surge então esta queixa? Como surge, não sei, é uma questão que tem que colocar ao sindicato. O que nós sabemos é que, quando nos interpelaram, é que essa disciplina não estava expressa no currículo. A disciplina é uma disciplina que é lecionada pelo professor titular, portanto, e sendo lecionada pelo professor titular, nós entendemos que não havia necessidade de especificação. Ou seja, não está discriminada, mas está a ser dada, é isso? Exatamente. Muito bem. Polémico é o projeto piloto que separa, digamos assim, os alunos por turmas. Há quem diga que é turmas de elite e turmas de maus alunos. Digamos que é uma separação com base no desempenho académico. Qual é a ideia que está na gênese deste projeto e o que é que espera alcançar com este projeto? Vamos lá ver. Eu utilizo aí uma terminologia que não me parece que seja mais adequada e, aliás, eu, enquanto docente, também não utilizaria... Turmas de elite. Exatamente. Aliás, eu tenho dificuldade em perceber esse conceito. Foi assim que veio na comunicação social, é por isso que eu usei esta expressão. Claro, mas também cabe-nos a nós também esclarecer um pouco esses conceitos. Eu tenho dificuldade em perceber o que é uma turma de elite, como tenho dificuldade em perceber o que é uma turma de maus alunos. Agora, nós sabemos que, efetivamente, existem alunos que têm tempos de aprendizagem e ritmos de aprendizagem completamente diferentes. Sabemos também, porque foram identificados, e particularmente nas duas escolas onde se iniciaram algumas dessas novas metodologias, sabemos que existem alunos que têm algumas dificuldades e essas mesmas dificuldades de aprendizagem levam à repetência. E aquilo que é necessário nós percebermos, e eu penso que esse foi uma preocupação de toda a comunidade envolvente à escola, portanto, que envolveu, portanto, os pais, os professores e os órgãos de gestão da escola, foi de procurar encontrar soluções para as dificuldades que alguns alunos enfrentam. E essas dificuldades resultam de várias ordem. Aquilo que se procurou fazer, aquilo que foi proposto, portanto, à Secretaria, foi a de colocar um conjunto de alunos que, fruto das suas dificuldades e do seu passado em termos de repetências, poderiam
estar em contextos facilitadores da aprendizagem e, através desse processo, obter melhores resultados. É essa a expectativa que nós temos. É nesse pressuposto que nós acreditamos que é possível esse projeto esse processo ter sucesso, e algumas das condições que foram colocadas incidiram essencialmente sobre a necessidade de mantermos um corpo docente que fosse um corpo docente de quadro, ou seja, esse grupo de alunos necessita de ter um compromisso com os professores que durante todo o ciclo de estudos, neste caso do 7º ao 9º ano, irão acompanhá-los nesse percurso. Isso tem um outro aspecto também muito importante, que é fundamental nós criarmos um grau de cumplicidade com os encarregados de educação. Portanto, e é nesta lógica em que os encarregados de educação, tendo conhecimento das dificuldades que os seus filhos encontravam. A escola tendo identificado essas mesmas dificuldades, tendo professores disponíveis para abraçar um projeto diferente, procuraram encontrar essas soluções. Devo dizer-lhe que é importante que nós olhemos para as coisas também com alguma perspectiva e não apenas para o imediato. Nós estamos a falar, em alguns dos casos, em alunos que, tendo 2 ou mais repetências, estarão no 7º ano com 14, 15 anos. Nós temos que pensar que estes alunos, se tudo correr bem, terão 18 anos no 9º ano. E tem que correr bem, porque se estes alunos não forem devidamente acompanhados e possam, eventualmente, num destes anos do seu percurso curricular, ter mais uma repetência, atingirão a idade da escolaridade obrigatória sem concluir o 9º ano. Isto implica um maior reforço do quadro docente para aquela turma, para a turma com alunos com piores resultados? Em alguns casos implica, porque estamos a falar de mais apoios, estamos a falar de turmas com menos alunos e estamos a falar de um acompanhamento também, não só a nível de docentes, mas também de um psicólogo, portanto, de outros recursos que possam ser facilitadores desse processo de aprendizagem. Permita-me também que faça aqui uma outra referência e que tem a ver precisamente com esse contexto. Aquilo que foi pensado, e atenção que nós não estamos a falar em nada de novo, inclusive no nosso país, portanto, há experiências já no nosso país, portanto, idênticas, em que os alunos podem, portanto, tendo o mesmo grupo de professores, diferentes turmas, podem eles, à medida que vão melhorando as suas performances, poderem, portanto, acompanhar turmas que estão, portanto, num outro nível. Portanto, há aqui um trabalho que é um trabalho de procurar salvaguardar o interesse de todos os alunos. É importante também referir esse aspecto. Cabe a cada escola, no âmbito do seu processo, do seu projeto educativo, encontrar as soluções locais mais adequadas para essas necessidades. É importante que nós tenhamos presente, e eu penso que hoje todos nós, encarregados de educação, os professores, a sociedade em geral, têm essa noção. E referi há pouco, e bem, que cerca de 12 mil dos nossos desempregados não têm a escolaridade mínima. Pois nós temos que fazer tudo para que aqueles que hoje estão no sistema educativo saiam do mesmo, pelo menos com essa escolaridade mínima. Porque pior do que um jovem que fica limitado, fica coartado nas suas habilitações, sendo um problema individual, não deixa de ser depois também um problema para a família e não deixa de ser um problema para a sociedade. Portanto, aquilo que nós temos que procurar encontrar são soluções que muitas delas são diferentes de contexto, para que todos os nossos alunos possam atingir uma melhor performance, possam atingir o sucesso educativo, sabendo que isso contribuirá para que possam melhorar a sua condição de vida também em termos de futuro. Sr. Secretário, o Observatório do Sistema Educativo da Madeira foi criado em 2012, mas pouco se tem falado dele. Que destino é que pensa dar a este organismo? Está a ser também reformulado e faz parte de toda esta gestão integrada que falávamos há pouco também acerca da inspeção regional. Portanto, o Observatório é um instrumento fundamental para nós podermos atuar e é, portanto, um dos elementos que nós consideramos fundamentais, portanto, nesta nova orgânica. Muito bem.
Em tempos falou-se na criação do Instituto de Qualificação Profissional, queria juntar a Direção Regional de Formação Profissional e a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. Como é que está este projeto? Está a avançar, portanto, em princípio, teremos, portanto, a ideia é nós, no início do próximo ano, termos, portanto, já o Instituto concretizado. Essa fusão visa maximizar, portanto, um conjunto de recursos e criar novas valências para a formação profissional. Não foi concretizado até o momento porque a sua criação, que terá que ser por decreto legislativo regional, portanto, e como todos nós sabemos, portanto, a Assembleia entrou em funcionamento. Quais são as mais-valias deste Instituto? Nós tínhamos duas instituições, ou duas estruturas de formação profissional, a Direção Regional e a Escola Francisco Fernandes, que não eram complementares, e aquilo que se procura é que possamos ter numa única estrutura precisamente essa complementaridade e, por outro lado, ter uma melhor gestão dos fundos comunitários para esta valência. Também já se falou da criação de um Instituto das Artes. Para quando este Instituto? Para o próximo ano letivo. Portanto, e vai juntar que serviços? Será o Conservatório e a Direção de Serviços de Educação Artística. É a mesma pergunta, quais são as mais-valias desta fusão, digamos assim? É precisamente a de criarmos também uma lógica de uma melhor gestão, portanto, de todos os recursos e, acima de tudo, e o tempo também deu-nos aqui alguma razão, se tivéssemos este Instituto, não teríamos a dificuldade que temos na direção em colocar profissionais de educação artística na direção de serviços, porque a direção de serviços não é uma escola, é um departamento governamental, sendo como tal, está sujeito a outras regras que não uma escola e, portanto, criando essa estrutura, fica todo o procedimento facilitado. Vai manter o mesmo modelo de funcionamento, ou seja, da Orquestra Clássica com a Associação de Notas e Sinfonias? A Orquestra Clássica, sim, não há qualquer perspectiva, portanto, de alteração sobre essa matéria. Portanto, e em termos de financiamento, o montante vai manter-se no mesmo? 800 mil euros? O montante mantém-se exatamente o mesmo. A orquestra, portanto, há uma associação que é precisamente a ANSA, como referi, que tutela, portanto, e que é responsável pela gestão da orquestra. O Governo contratualiza com essa associação e, portanto, um contrato de programa no valor de 800 mil euros, portanto, e o próximo ano manter-se exatamente tudo. Neste domínio não vai haver grandes alterações. Falamos agora um pouco da política desportiva. Temos 3 clubes na Primeira Liga, Marítimo Nacional e União. Qual vai ser a estratégia do Governo? Como é que vai ser repartido o bolo do financiamento que o Governo tem para dar? Portanto, já os regulamentos nessa matéria, portanto, estão aprovados, são claros, portanto, e os apoios resultarão, portanto, da normativa regulamentar. Mas, perante este cenário de fim de PAF, é possível que, do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, é possível que venha aumentar os apoios para os clubes, ou nesta conjuntura de crise isso vai ser praticamente impossível? Como dissemos no início, temos que manter aqui algum rigor, portanto, o facto de terminar o PAF não quer dizer que voltemos a ter aqui, portanto, novamente condições para grandes expansionismos financeiros ou económicos. Portanto, nós vamos manter o apoio que mantemos neste momento. Aliás, aquilo que nós procuraremos neste mandato é assumir precisamente com os clubes um compromisso de mandato para que os clubes possam saber exatamente com o que é que contam e para que não tenhamos, portanto, todos os anos colocar essa questão de vamos manter, haverá mais, haverá menos, portanto, assumirmos aqui um compromisso para que os clubes também possam saber com o que é que contam. A União pediu ontem à Procuradoria-Geral da República que investigue a cedência do Estádio dos Barreiros ao Marítimo. Como é que viu esta questão? Vamos aguardar. Portanto, não é um assunto que
obviamente tem dispensado alguma da nossa atenção, no entanto, portanto, aguardaremos, portanto, o evoluir. Acha que há matéria para investigação, digamos assim, como diz aqui o União, uma vez que não foi pago o imposto de selo da cedência avaliado em 16 milhões de euros? São matérias que, portanto, depois serão devidamente apuradas, portanto, e eu neste momento não gostaria de estar a adiantar muito mais sobre essa matéria. Sr. Secretário, mas sobre este assunto, o União dá quase a entender que também queria ter um estádio e não tem. Neste momento há dinheiro ou não para atender a um eventual pedido da União? Não, eu penso que neste momento, aliás, toda a gente sabe das dificuldades que já têm sido para apoiar a construção do estádio do Marítimo, portanto não se coloca essa questão neste momento. Sr. Secretário de Educação, Jorge Carvalho, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Boa noite e bom fim de semana.